Hoje o Museu dos Quadrinhos é puro suco dos anos 90. A gente vai ver o crossover entre Exterminador do Futuro e Robocop nessa minissérie da Editora Abril. Comigo e com detalhes aqui depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana falando de Museu dos Quadrinhos e também com muito conteúdo de desenho para você que gosta de rabiscar. Dando uma olhada aí nesse clipe aí do meu curso de desenho, te convido para você fazer parte dele. É o curso de desenho de super-heróis, um dos cursos mais completos do mercado com acesso vitalício, e você pode fazer sua inscrição hoje ainda e ter acesso a todo o conteúdo. Basta clicar aqui nesse link que tem na descrição do vídeo, dá um pulinho lá, assiste o vídeo, vê o depoimento dos alunos, vê o trabalho dos alunos. Se você achar que é para você, começa hoje. Você tem 15 dias para experimentar o teste, ou seja, é o período de garantia do produto, e vai ser muito legal ter você comigo lá no grupo secreto do Telegram, só para os alunos, para a gente trocar uma ideia. Então começa hoje ainda, estou te esperando. E se você quer saber um pouquinho mais do meu trabalho como quadrinista, esses trabalhos aí todos que eu faço de maneira independente, meus quadrinhos que já foram apresentados inclusive na CCXP, no Festival Internacional de Quadrinhos, se você quiser saber mais sobre esse trabalho, dá um pulinho lá na loja do Salomão Ventura, aqui também tem descrição no vídeo, você pode clicar, dá um pulinho lá, ter quadrinho de graça para você ver online, ou se você quiser comprar a coleção ou algum quadrinho, também tem uma lojinha bacana para você, escolhe lá seu pacote e eu mando autografado, beleza? Bora pro tema do vídeo então, Exterminador do Futuro versus Robocop. Eu lembro que quando eu fui assistir Exterminador do Futuro pela primeira vez, pequenininho, sentado no cinema, acho que foi o primeiro filme que me deixou na ponta da cadeira, cara, que filme maneiro. E depois o Robocop, né, foi o Robocop um pouquinho depois, esse eu já assisti em VHS, olha aí, hein. Assisti em VHS e também adorei, fiquei bolado com aquela cena do cara que cai um ácido, derrete, ele fica todo... Aquela cena me marcou pra caramba, gostei muito dos dois filmes. E aí, na década de 90, Frank Miller, que foi um dos roteiristas do Robocop, se não acredito, o Robocop 2 é roteiro dele, o Frank Miller pega e faz o roteiro de Exterminador do Futuro versus Robocop. Uma ideia sensacional, né? Vamos convencer, dois robozões caindo, o pau cantando na casa de Noca, muito bom ver os dois aí pelo texto do Frank Miller e com o desenho do Walter Simonson. Cara, caiu muito bem isso aqui. Eu lembrei dessa minissérie, lembrei também que eu não lembrava de nada que estava aqui nessa história. Resolvi colocar lá na comunidade do canal. Aliás, se você ainda não deu um pulinho lá, todos os vídeos do Museu dos Quadrinhos agora estão sendo decididos por lá. Vocês estão literalmente com o controle remoto na mão para decidir o que a gente vai ver aqui. Então, terminando o vídeo aqui, dá um pulinho lá. Eu sempre coloco a enquete, o que a gente vai ver na semana que vem e vocês que vão decidir. Então essa aqui foi a que ganhou na semana passada. Eu já reli, achei uma leitura bem legal, bem característica, aquele texto seco e cortado do Frank Miller, e a arte do Simonson tá maravilhosa. É uma história fechadinha, lida com viagem no tempo, lógico, né, que é o mote aí do Exterminador do Futuro, e os dilemas éticos aí do Murphy para poder impedir essa catástrofe no futuro distópico dos Exterminadores. Dá uma olhadinha aí, vê o que você acha. No final do vídeo eu tô de volta pra gente bater um papo. Em junho de 1999 chegava às bancas Robocop versus Exterminador do Futuro, por Frank Miller no texto e Walter Simonson no desenho. Essa história é publicada originalmente nos Estados Unidos em 1992. A história se inicia com essa guerreira da resistência lá no futuro distópico do Exterminador do Futuro, percebendo através desse aparelho que ela consegue visualizar uma teoria do Connor que toda a Skynet havia sido ligada graças à fusão da mente do Murphy com uma rede de computadores. Esse pequeno fato fez com que facilitasse a tomada de poder da Skynet, né? Então a missão dessa menina aqui é voltar no passado e impedir que o Murphy, né, se torne o Robocop, ou seja, que a mente humana se ligue à rede de computadores. Ela faz então o salto para o passado, só que ela chega atrasada. Na verdade, ela chega aqui na Detroit, onde o Robocop já existe. Então a missão dela fica um pouco mais complicada, já que ela vai ter que detonar o Robocop, não só o Murphy. Ela começa a montar armas para que possa enfrentar o Robocop, e aí nesse ponto da história ela acaba enfrentando o Ed, aquele androide super violento. Ela acaba levando a melhor no combate. Ela vai fazer então uma pesquisa onde que ela pode encontrar o Robocop. Aí através de pesquisa em banca mesmo, de revista, ela consegue encontrar uma revista que leva até a delegacia onde está o Murphy lotado, né?
E aí ela vai enfrentar aqui o primeiro embate com a cientista que ajuda o Murphy. Toma posse de um rastreador que leva ela até a localização do Robocop. E falando em Robocop, a gente vai ver aqui ele aparecendo pela primeira vez aqui em sua missão como policial, né? Detendo um bando de malfeitores aqui do Robocop Way, né? Bem violento, bem uma chegada triunfal aqui. A arte do Simonson espetacular, eu acho. Eu gosto bastante do desenho dele. E o texto do Frank Miller é bem calcado, bem parecido com o que ele faz em Sin City, também que ele fez com o Cavaleiro das Trevas, aquele texto seco, com diálogos entrecortados, rápidos. E aí a gente vai ver que o Robocop tomando... impedindo uma explosão de um cara que tá com cinto de bombas, ele simplesmente joga o cara assim pro espaço, assim, o cara explode lá no céu. E aí, no final da história, o Robocop tá indo embora de volta pra delegacia e a menina chega, né, a rastreou ele até lá e começa a combater ele, a atirar nele. Ela consegue matar o Murphy, destrói a cabeça dele ali, então com isso já tem os primeiros reflexos lá no futuro, né, começa a renascer a natureza. E aí o que acontece? É o que sempre acontece nos filmes do Exterminador. Ele volta novamente, os Exterminadores mandam novas máquinas para o passado para evitar que o Murphy morra e evitar, assim, a derrocada do avanço das máquinas no futuro, né? Então são 3 Exterminadores que chegam nesse tempo, acabam impedindo ela de matar o Murphy. E a história termina aqui com o Murphy sendo informado que o mundo vai acabar se ele continuar a viver. A segunda edição da minissérie quinzenal chegava também em junho de 99 às bancas, e a história vai começar com, também lá no futuro distópico, né, dos Exterminadores, com as máquinas cercando aquilo que eles citam ser o último menino vivo da Terra. O garoto está lá na resistência, tentando a duras penas, né, resistir e atacar os Exterminadores, mas é em vão. Ele é encurralado ali por um Exterminador que extermina ele, dando um tiro na cabeça do garotinho. E ele ergue o corpo do menino ali numa cena bem violenta, e as máquinas comemoram a extinção de tudo quanto é forma de vida, né, nesse terrível futuro aí do Exterminador. Aí a gente volta aqui pro presente do Murphy, onde a gente vê o Ed loucaço aqui, detonando um cachorrinho porque estava parado no local proibido de estacionar. Violento demais, né? Até que o Robocop chega lá na delegacia, né? Todo mundo saúda ele e tal. E ele vai visitar a menina que seria responsável pela morte dela. Viagem no tempo é complicado, né? E ele começa a se questionar se é possível aquilo que ela está falando, se realmente ele seria responsável pelo fim da humanidade, né? Por simplesmente ter sido criado. Ele impede então para Mary, a cientista, fazer uma ligação dele com o computador do Pentágono, e ele acaba descobrindo que é tudo verdade mesmo, que ele vai ser a causa de tudo, né, de toda aquela destruição que vai acontecer no futuro. Aí tem um corte, a gente vai ver os Exterminadores, né, que chegaram ali para impedir a morte do Murphy, né, pela guerreira. Eles estão se preparando para poder forçar com que o Murphy não desista desse plano, não deixe de ser o Robocop, né? E aí, para isso, eles se armam bastante e vão até a delegacia onde está o Murphy. E aí, meu camarada, o pau vai quebrar na delegacia lá, o pau canta na casa de Noca, porque eles querem segurar de qualquer maneira pelo menos o cérebro do Murphy, né, do Robocop, e não deixar que ele seja exterminado de maneira alguma, nem ele tome sua própria vida. E aí vai ter aquela cena clássica de invasão da delegacia. Os Exterminadores vão acabar perdendo ali a sua cobertura de carne sintética, e aí assumem aquela forma esquelética mais conhecida do cinema. E a gente vai ver o primeiro embate aqui físico entre o Robocop e os Exterminadores. E ele lembrando que os Exterminadores não querem matar o Robocop, eles querem somente preservar ali o cérebro dele, né, evitar assim que ele evite, né, que se forme a grande rede de computadores dominada pela Skynet. E no final, com a ajuda da guerreira, o Robocop acaba prevalecendo e destrói os Exterminadores ali, e provavelmente isso vai trazer consequências para o futuro. Termina aqui a segunda história de hoje. Na terceira parte da história, a gente vai ver... Começa assim com uma frota de exterminadores avançando em direção ao universo para destruir todas as formas de vida. Eles evoluíram até esse ponto. Eles não querem exterminar só a vida na Terra, mas em todo o universo.
Aí voltamos lá para o passado, onde o Murphy, né, o Robocop, destruiu os Exterminadores, e ele, ciente, ele vendo as provas físicas do que a guerreira havia falado para ele, toma consciência total de que ele é o culpado, né, por esse futuro distópico vir a acontecer, e ele decide acabar com isso, né? Então o jeito que ele encontra é acabar com a própria vida. Ele pede para a menina mirar bem na cabeça dele e atirar, mas ela tinha feito um juramento de não matar nenhum outro humano, e naquela hora ela se depara com isso, que ele não é só uma máquina, ele é mais homem, né, do que máquina, pela atitude nobre que ele tem. Aí o que ele decide fazer? Ele meio que decide se suicidar. Ele vai até tipo um ferro velho, né, uma máquina, tem uma máquina lá que está destruindo, esmagando as coisas. Antes ele passa, né, ver o túmulo dele mesmo, e aí ele resolve fazer isso, se destruir, se auto-eliminar. E aí ele faz isso, acaba morrendo, né? E o futuro automaticamente muda. Só que novamente vai acontecer aquilo. Os Exterminadores vão mandar novamente outros Exterminadores para evitar que ele faça isso, que ele se mate. Então voltamos novamente aqui, ele prestes a se matar, e ele se defronta aqui com os novos Exterminadores, inclusive esse cachorro que vira um tipo de uma aranha aqui. E aí tem o combate deles, né? Os Exterminadores contra o Robocop. O Exterminador garotinho, né, acaba arrancando a cabeça dele ali junto com o cachorro e leva lá para a base para poder preservar a memória do Murphy, essa junção entre o ser humano e a máquina. E o Murphy acaba se aproveitando disso aí e lançando uma espécie de vírus pelo tempo e espaço. Na verdade, ele projeta a mente dele, vamos chamar a alma dele, através do tempo e do espaço. E aí a gente vai ter uma pequena diferença nas histórias que vem depois do Exterminador do Futuro, porque o Robocop, ele se reprograma para, vamos dizer, renascer no futuro lá dos Exterminadores e enfrentar os Exterminadores no campo de batalha deles mesmos, coisa que a gente não tinha visto até então. E ele faz isso criando uma versão muito mais moderna e poderosa da armadura do Robocop, e inclusive tem o luxo de fazer até uma réplica da face dele ali como Murphy, e desembocando então para a história que vai vir, a conclusão dessa história no próximo clipe. Na última história, a gente vai ver o Robocop já lá no futuro, né? Ele já chega todo boladão, uma armadura nova, cheia de armamentos modernos, capazes de enfrentar os Exterminadores de igual para igual, né? E a gente vai ter muita cena de luta nesse quadrinho. O Exterminador, o Robocop acaba reencontrando a guerreira aqui, que nesse caso que ela nunca viu o Robocop, né? Então estão se vendo pela primeira vez. Ela acaba confiando nele pela atitude que ele chega lá, já detonando todo mundo e ajudando os humanos, e ele está determinado ali então a vencer os Exterminadores no próprio campo de batalha. Então uma coisa diferente, né? A guerra não vai ser vencida no passado, e sim aqui no futuro. Então ele repele um ataque, e depois, logo no dia seguinte, os Exterminadores lançam uma das últimas armas nucleares que sobraram contra o acampamento dos humanos que resistem. O Robocop percebe isso, acaba usando sua armadura para poder desviar o foguete contra o próprio acampamento dos Exterminadores, ali a fábrica dos Exterminadores, mas a batalha não terminou. Aí a guerreira fala para ele: poxa, você que é capaz de criar uma réplica sua aqui, por que você fez só uma e não faz logo um exército? Então ele falou: poxa, faltava a criatividade, né? E aí a gente vai ver ele replicando, assim como os Exterminadores criam um exército de outros Exterminadores, aqui o Robocop vai criar um exército de Robocops, todos com a consciência dele. Mas ele fica um pouco preocupado porque ele nota que cada vez que ele cria uma nova réplica, essa réplica vai se tornando cada vez menos humana. Enfim, no final das contas, a gente vai ver um grande combate aqui, páginas duplas e splash pages de combate o tempo inteiro, muita onomatopeia no estilo Walt Simonson, e a guerra sendo travada aqui entre os Exterminadores e os humanos e o Robocop. No final, o Robocop se dirige até a central ali onde que as máquinas dominam e criam outras réplicas. Ele acaba sendo tentado por essa máquina, que faz ele ver uma ilusão dele mesmo como ser humano, e sendo tentado por mulheres, a esposa dele, a própria guerreira, a cientista. Ele não cai nessa, ele consegue se desvencilhar daquilo.
A guerreira acaba morrendo nos braços dele, ele vê que a batalha não está vencida. Então o que ele faz? Ele volta novamente no tempo, ele se recobre ali de uma gosma de carne sintética para ele poder destruir o satélite da Skynet, que seria o responsável, né, no futuro pela criação das máquinas. Então ele detona as máquinas no futuro, detona no passado umas possíveis fontes dessa rebelião das máquinas. Aí a gente vai ver o futuro remodelado, tudo muito mais bonito, com natureza, sol, etc. E a gente vê a última tentativa dos exterminadores, né? A última máquina que sobrou volta para o passado para tentar impedir o Murphy de fazer tudo aquilo, só que ele erra no cálculo e acaba voltando no período Jurássico. E termina aqui a minissérie Robocop vs Exterminador do Futuro. E aí, gostou? Quer ver mais crossover aqui no canal? Então você que decide. Você vai poder comentar aqui, curtir e compartilhar esse vídeo. Quanto mais relevância ele tiver, mais eu vejo que o assunto agradou e a gente retorna ele. Agora é hora de você controlar a semana que vem. O que a gente vai ver aqui no Museu dos Quadrinhos da semana que vem? Separei 2 gibizinhos aqui que eu gosto bastante pra gente poder reler e comentar. E vocês vão decidir qual que a gente vai ver aqui no Museu dos Quadrinhos. Defensores versus Vingadores, ou essa história do Batman que saiu em Superpowers, onde ele enfrenta a ameaça psicológica, na verdade, o inimigo que mexe com a cabeça dele, o Hugo Strange. Então você vai decidir, dá um pulinho, sai daqui agora, vai lá na comunidade do canal e vota. Sua votação leva ao vencedor, que vai ser explorado aqui no Museu dos Quadrinhos na semana que vem, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí e a gente se vê todos os dias lá no Instagram, me segue por lá, aqui na descrição do vídeo tem um link para você me seguir e a gente trocar um direct, uma ideia, e você ver todo o meu trabalho como quadrinista e ilustrador, que lá eu posto desenho todo dia. E a gente se vê também aqui no YouTube na semana que vem, beleza? Fico por aqui, saúde e paz, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.